O pensamento filosófico do século XIX se inaugura sob a égide da Revolução Copernicana de Kant. Com o seu penso, logo existo, Descartes já havia lançado as bases do antropocentrismo moderno ao situar no sujeito humano e na sua certeza o fundamento de todo o edifício do saber. Kant, porém, inverte completamente a relação entre ser e pensar, enquanto dá prioridade ao sujeito na construção do objeto de nosso conhecimento. Por outro lado, ele insiste na finitude do sujeito ao admitir que tudo que conhecemos é apenas fenômeno, ou seja, conhecemos as coisas não como elas são em si mesmas, mas apenas como elas aparecem para nós. E são acolhidas pela razão, que visa o absoluto, mas não consegue identificar-se com ele. Os idealistas alemães que dominam o cenário filosófico no início do século, ainda que fascinados com o pensamento de Kant, que constitui o ponto de partida de sua reflexão, eles não aceitam a sua renúncia à dimensão absoluta do saber humano. Hegel, em particular, tenta superar os dualismos entre sujeito e objeto, fenômeno e númeno, resultantes da insistência kantiana na infinitude humana, e sua grande preocupação é a oposição entre razão e fé, promovida pela crítica iluminista do século precedente, que Kant, a seu ver, não logra enfrentar. Segundo ele, o espírito absoluto, que constitui o todo da realidade humana, se desdobra progressivamente na história humana num processo que implica a identidade dialética entre ser e pensar, finito e infinito. Neste sentido, o humanismo, tanto de Kant como de Hegel, cada um a seu modo, afirma o absoluto identificado com o Deus cristão, conforme eles o concebem, não reduzindo-o simplesmente ao ser humano na sua realidade histórica. Ora, pouco após a morte de Hegel, em 1831, a grandiosa construção especulativa do idealismo, quer transcendental, quer absoluto, começa a desabar ante as investidas das ciências empíricas. O prestígio dessas ciências não cessa de crescer na mentalidade dominante por suas conquistas evidentes, tanto na explicação teórica da realidade, como na satisfação das necessidades humanas, por suas aplicações práticas na técnica. O pensador que sintonizou, em primeiro lugar, com a crescente autoconsciência da autonomia do humano, já apregoada pelo iluminismo, e soube responder filosoficamente às aspirações de submeter aos interesses humanos o conjunto da realidade, foi Ludwig Feuerbach. Estudante de teologia, enveredou pelo campo filosófico ao tornar-se discípulo de Hegel, do qual veio a ser um crítico radical. Negando desde logo a imortalidade do ser humano, ele se concentra na busca da sua realização neste mundo. Maior obstáculo para esta realização humana seria a religião, especialmente o cristianismo, enquanto cresça em Deus como garante da felicidade plena numa vida pós-mortal. É o que ele procura demonstrar na sua obra básica, A Essência do Cristianismo, 1841.
Para tanto, ele parte de uma reflexão sobre a realidade humana, que caracteriza como consciência do infinito. De fato, é próprio do homem esta abertura para o sempre mais, para o todo, experimentando, porém, as limitações de cada indivíduo. Nós tendemos a projetar fora de nós, em um outro absoluto, infinito, o nosso desejo ilimitado, que corresponde, pelo contrário, à essência do próprio ser humano, do próprio gênero humano. Tal é a origem de toda a religião, tal a alienação radical que precisa ser superada. Em vez de empenhar-se na luta pelo progresso da comunidade humana, em vista da realização crescente de sua essência, o homem religioso espera ilusoriamente do alto a sua salvação. Os atributos divinos, sabedoria, bondade, justiça, poder, sem limites, são, na verdade, pensa Feuerbach, prerrogativas da essência humana. Trata-se, portanto, de converter a teologia em antropologia.